Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Bruno mais uma vez aqui, agora trazendo a resolução ou alguns exercícios resolvidos da nossa última lista de exercício, que é a lista de exercício que envolve a unidade 13 e 14, que fala sobre a questão da transferência de massa. Então, bora lá para resolver esses exercícios. Então, exercício 1, a transferência de massa por difusão molecular ocorre quando existe um gradiente de concentração. Então, ela sempre vai acontecer uma concentração. Tá? Se você tem um ponto de maior concentração e um ponto de menor concentração de uma certa espécie, você vai ter, então, essa transferência de massa. 2. A transferência de massa ocorre através de dois mecanismos básicos. Quais são eles? A difusão, na qual você tem alguns tipos de difusão, a difusão molecular, difusão térmica, difusão sobre pressão, gradiente de pressão, você tem alguns tipos, e a convecção, que está relacionada à movimentação, então, do fluido. Perfeito? Então, difusão e convecção são os dois mecanismos básicos. Terceiro, quando a difusão ocorre pelo gradiente de temperatura, ela é denominada difusão térmica. Perfeito? Então, houve um gradiente de temperatura, ela vai ocasionar aqui uma difusão térmica. 4. Na transferência de massa, quando a convecção ocorre pela resultante de agentes externos, como ventoinhas ou bombas, ela é denominada convecção forçada. Tá? Além da ação gravitacional, se você tiver outros agentes, ela é uma convecção forçada. Perfeito? Vamos para a próxima questão, questão 5. Considerando a lei de Fick, analise as afirmações a seguir. Então, nós temos aqui 3. Bom, primeiro, o que é a lei de Fick? A lei de Fick, ela relaciona para nós que o transporte de massa, ou fluxo de massa, ele vai ser dado pelo coeficiente de difusão entre os meios, então entre o coeficiente de difusão entre a espécie A e a espécie B, vezes o gradiente de concentração dividido pela espessura. Então vamos lá. O fluxo de massa é diretamente proporcional ao gradiente de concentração. Realmente, quanto maior o gradiente de concentração, maior o fluxo de massa. Então nós temos que a primeira é verdadeira. O fluxo de massa é inversamente proporcional à espessura da parede. Vamos ver, se eu aumentar a espessura, maior a resistência ao fluxo, certo? Então o fluxo diminui. Então também é verdadeira a segunda afirmação. Terceiro, o fluxo de massa não depende do coeficiente de difusão entre as espécies. Depende, né? Então a terceira afirmação é falsa. Então, dentre todas, são corretas essas afirmações 1 e 2 apenas. Então a terceira é falsa. Nossa alternativa, então, é a alternativa D. Depende sim do coeficiente de difusão entre as espécies. Questão 6. O odor... Deixa eu ver se não pulou. Não. 6. O odor de um perfume é difundido no meio através do gradiente de concentrações. Ou seja, ocorre a transferência de massa de perfume por difusão molecular. Perfeito? Então você espirrou o perfume, você vai gerar um ponto com maior concentração e ele vai se difundindo ao meio. Então considere que uma pessoa aplique perfume em um dia de baixa temperatura, um dia frio, e outro dia de alta temperatura quente, uma temperatura quente. Em qual dos dias ocorre a difusão de maneira mais rápida? Pessoal, no dia quente. Dia quente. Vamos lembrar do experimento do chá?
No experimento do chá, nós tínhamos um copo com temperatura ambiente e um copo com água que foi aquecida. A gente percebeu ali que a transferência de massa de chá ocorria muito mais rápido no corpo com temperatura quente. Por quê? Por causa do grau de agitação molecular. Como as moléculas estão mais agitadas, elas auxiliam e facilitam o transporte. Então, temperaturas elevadas ou maiores facilitam o fluxo de massa. Perfeito? E a segunda pergunta, em qual dia o perfume durará mais tempo no corpo? Pessoal, lembrando que quando ocorre a transferência de massa, né, a concentração do meio principal, se não for um regime permanente, ela vai diminuir. Ela vai tender a acabar, ser difundido, tentar gerar ali um equilíbrio. Então, quer dizer, né, que o dia mais quente ele difunde com maior rapidez. Isso faz com que ele dure menos tempo. No dia frio, você tem uma maior duração. Então, no dia frio. Exatamente porque vai acontecer mais lentamente, né? Pois acontecerá tecido C. Um fluxo com menor intensidade. Certo? Ou de forma mais lenta. Então vamos para a questão 7. Como a temperatura, nível de agitação das partículas influenciam a transferência de massa? Basicamente, temperaturas elevadas, você vai ter menor resistência. Certo? Então, temperaturas elevadas, diminuem, vou colocar aqui, diminui a resistência ao transporte, enquanto que baixas temperaturas você tem maior resistência. Então, você tem essa relação do nível resistencial transporte de massa. Menores temperaturas, então maior resistência. Tudo bem. Questão 8. Por qual razão materiais com maior porosidade apresentam maior permissividade à passagem de fluidos e influenciam diretamente a transferência de massa? A resposta já está praticamente na pergunta, certo? O que é permissividade? É a passagem. Tá? Então, a permissividade é permitir a passagem de fluido. Então, né, no caso, quanto mais poros, ou no caso, maior a porosidade do material que você está trabalhando, menor será a resistência imposta pelo material. Certo? Basicamente é isso. Então, quanto maior a porosidade, menor será a resistência imposta pelo material. Ou seja, quanto maior a porosidade, maior a permissividade. Lembrando que a porosidade também está relacionado à adsorção. Ok? Que é exatamente a próxima pergunta. Qual é a diferença entre absorção e adsorção? Né? Então, o que nós temos?
A absorção, vou colocar aqui representando, né, a absorção, as moléculas, elas entram no meio, então elas são absorvidas, elas vão se encontrar aqui. Então eu vou ter aqui outras moléculas de outra cor. Essas moléculas elas vão ser absorvidas, elas vão entrar na região do nosso material. Perfeito? Na adsorção, você vai ter que essas partículas, elas vão ficar presas na superfície. Elas vão ficar aqui presas na superfície. Então, não, de certa forma, adentrando ao material, perfeito? Mas ficando ali próximo. A adsorção ela é muito vista em processos de filtragem. Tá? Então, a filtragem é um exemplo claro de adsorção. No próprio questão de a gente fazer um café, tá? Ao passar o café, você está utilizando um processo de praticamente uma filtragem. Você está deixando que aquela partículas maiores não passem. Então, ela está sendo absorvida ali pelo o seu material, né? O coador, né? A telinha do coador. Então, quais materiais de forma geral são bons adsorventes? Materiais porosos. Pessoal, de forma geral, materiais porosos são bons adsorventes. Feito de forma geral, direto e reto. Questão 11. Um recipiente de vidro com alta concentração de dióxido de carbono em seu interior está selado com uma tampa de borracha cuja espessura é de 0,5 centímetro. Assumindo que o vidro apresenta permissividade nula, o que seria isso? Ele não deixa ocorrer a passagem então, de dióxido para o meio externo, tá? Então não deixa ocorrer a passagem. Ou seja, não há transferência de massa através dele, e o fluxo de massa aconteça apenas pela tampa de borracha, determine o fluxo de massa de dióxido de carbono entre o meio interior para o meio exterior, considerando que a concentração de dióxido de carbono no interior do recipiente é de 2 kg por metro cúbico e a concentração na região externa é de 0,2 kg por metro cúbico, e que o coeficiente de difusão do CO2 na borracha é de 1,1 vezes 10 a menos 10 metro quadrado por segundo. Pessoal, essa é uma questão que a gente vai resolver aplicando diretamente a lei de Fick. Então, o nosso fluxo de massa vai ser dado pelo coeficiente entre os dois materiais vezes o gradiente de concentração dividido pela espessura. Nesse caso, nós temos que o nosso coeficiente de difusão é de 1,1 vezes 10 a menos 10, vezes o gradiente de concentração. Note que nós estamos saindo de um meio de 2 kg por metro cúbico e vindo para um meio de 0,2 kg por metro cúbico. Então, nós teremos aqui um gradiente de concentração de 1,8 kg por metro cúbico. Então, vamos colocar aqui 1,8 dividido pela espessura. A espessura é de 0,5 centímetro. O meio centímetro é 0,005 metro. Então, nós temos aqui a nossa expressão. Então, vamos calculá-lo, o nosso fluxo de massa. Peguei aqui a calculadora. 1,1 vezes e elevado a menos 10 elevado a menos 10, vezes 1,8
dividido por 0,005, ou 5 vezes 10 a menos 2. Né? Nós teremos, então, 3,96 vezes 10 a menos 8 quilogramas por metro quadrado por segundo. Certo? Nós teremos essa relação. Na verdade, metro quadrado, deixa eu verificar isso, metro quadrado por segundo é o nosso fluxo de calor. Ou seja, para cada 1 metro você vai ter um valor muito pequeno. Se a gente pensasse em gramas, isso seria 3,96 vezes 10 a menos 5 gramas. A gente está trabalhando aí com um valor muito pequeno, abaixo ali das miligramas para cada segundo. Mas existe um transporte, então, de massa, tá? No caso de CO2. Questão 12. Gás hidrogênio pressurizado é armazenado a 358 Kelvin em um recipiente esférico de 4,8 metros de diâmetro externo feito de níquel. A casca do recipiente tem 6 centímetros de espessura. Tudo bem. A concentração de hidrogênio no níquel na superfície interna é de 0,5 kg metro cúbico, ou seja, a concentração aqui é de 0,5 kg por metro cúbico. E a concentração de hidrogênio no níquel na superfície externa, que é esta superfície, é 0. Perfeito? É nula, né? Externa não. Considerando o coeficiente de difusão no níquel, né? No caso, o coeficiente de difusão do hidrogênio no níquel, na temperatura de 358 Kelvin, porque depende da temperatura, igual a 1,2 vezes 10 a menos 12 metro quadrado por segundo, e que o fluxo é linear na casca do recipiente, determine o fluxo de massa de hidrogênio da região externa para a externa. Na verdade, região interna para a região externa. Se fosse para externa para interna, não teria, né? Sair da maior concentração para de menor. Então vamos lá. O fluxo de massa vai ser dado pelo coeficiente, só que esqueci de colocar aqui que é negativo, né? Esse aqui é negativo, mostrando o sentido. Então, menos 1,2 vezes 10 a menos 12, o gradiente é 0,5, que do outro lado é 0, dividido pela espessura, que é de 6 centímetros, então 0,06. Então, o nosso fluxo de massa vai ser menos, pegamos a calculadora, 1,2 elevado a menos 12 vezes 0,5 dividido por 0,06. Temos um fluxo, então, de 1, exatamente 1. Deixa eu ver se eu não estou trabalhando aqui com alguma... Vou colocar aqui em modo normal 2. É 1. 1 vezes 10. 1 vezes 10 a menos 11. Ou 1,0 vezes 10 a menos 11 quilogramas metro quadrado por segundo. Uma quantidade muito pequena de massa está sendo transferida da região interna para a externa. Claro, né? Estamos trabalhando com um cilindro para o hidrogênio pressurizado, né? Então tem que ser bom reter ali, não impedir o máximo possível o transporte de massa. E a questão 14, que é a última questão, uma folha de aço apresenta uma atmosfera de hidrogênio em ambas faces e apresenta permissividade à difusão do hidrogênio entre suas faces. Então, ela permite que o hidrogênio passe entre elas. Assumindo que o coeficiente de difusão do hidrogênio no aço é de 6 vezes 10 a menos 11 metro quadrado por segundo,
o fluxo de massa entre as faces da folha permanente é igual a 1,2 vezes 10 a menos 7 kg metro quadrado por segundo, e que em uma face é igual a 4 kg metro cúbico, então e aqui a concentração é de 4 kg por metro cúbico, determine a espessura da folha de aço se a concentração da outra face for igual a 2 kg por metro cúbico. Então, qual é o gradiente de concentração? Nós temos um meio de concentração de 4 e um meio de concentração de 2. Então, nosso gradiente é de 2 kg por metro cúbico. Nós queremos saber a espessura L. O nosso coeficiente de difusão ele é de 6 vezes 10 a menos 11. E ele dá para nós o fluxo. Né? O fluxo de massa é de 1,2 vezes 10 a menos 7. Aqui eu esqueci de colocar a unidade, né? Metro quadrado por segundo. De quilograma metro quadrado segundo. Então, nós temos essas informações. Pela lei de Fick, J, o fluxo, vai ser dado pelo menos o coeficiente de AB. No caso, ele apresentou um valor positivo, então eu vou desconsiderar o sinal, vezes o gradiente de concentração dividido pelo comprimento, pela espessura. A gente quer exatamente quem? A espessura. O que eu vou fazer? Vou fazer aquela técnica que eu gosto muito. Vou pegar o L, vou passar multiplicando. Então, nós teremos aqui espessura vezes o fluxo tem que ser igual a DAB vezes o gradiente de concentração. Nosso L, que é o que a gente deseja, está multiplicado pelo fluxo. Então, eu vou fazer com que L seja igual o nosso coeficiente vezes o nosso gradiente de concentração dividido pelo valor do fluxo. Então, nós vamos ter o valor de 1, na verdade 6. Vou pegar a borracha. 6 vezes 10 a menos 11 vezes 2 dividido pelo fluxo de 1,2 vezes 10 a menos 7. E essa continha ela vai fornecer para nós diretamente a espessura L. Então vamos lá. 6 vezes 10 elevado a menos 11 vezes 2 dividido por 1,2 vezes 10 elevado a menos 7 vai ser igual a 0,001 metro, ou seja, uma espessura de 1 milímetro. Então, essa folha de aço ela deve ter uma espessura de 1 milímetro para que aconteça esse regime, essa transferência de massa de hidrogênio entre as duas faces. Perfeito? Pessoal, espero que esses vídeos ajudem para vocês para a preparação da avaliação N2, tá? E use eles como revisão, certo? Grande abraço, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Fui!